Olá, diletos amigos do Grupo Parabiapina, aqui quem vos fala é John Toriberto. Prezados, eu vou aqui falar um pouco sobre a teologia da libertação. Porém, como já é um assunto em voga, eu não vou falar com aquele viés de acusador, com aquele viés de falar que a teologia da libertação é intrinsecamente má. Um amigo meu estava conversando comigo sobre a teologia da libertação, e vocês sempre sabem que descamba para aquele lado, que a teologia da libertação é uma heresia, é má, é marxista e tutti quanti. Aqui eu quero falar não na minha posição, e sim dos papas da Igreja Católica, que eles falaram sobre a teologia da libertação, se eles condenaram ou não. Então aqui não está falando a minha pessoa, e sim os documentos da igreja que eu citarei. E essas citações espero que vocês estudem um pouco mais para ter um debate mais saudável sobre a teologia da libertação. Prezados, para começar, aqui é o livro do professor Felipe de Aquino, Teologia da Libertação. E nesse livro, cujo qual eu estou abrindo, vou falar um pouco do índice dele. Aqui, o primeiro tópico, eu vos explico a teologia da libertação. Depois, a palavra oficial da igreja. Uma análise do documento da Congregação da Fé. Verdades e erros e perigos na teologia da libertação. Teologia da libertação, 4 enfoques. Declaração de Los Andes e Instrução Libertas Conscientes. Aqui, para não prolongar muito esse vídeo, eu vou usar só um pequeno trecho, né, de um artigo aqui, né, de uma declaração do cardeal Joseph Ratzinger no dia 18 de março de 1984. Ele chama aqui, eu vos explico a teologia da libertação. E aqui ele vai falar o seguinte: a teologia da libertação é fenômeno extraordinariamente complexo. É possível formar-se um conceito da teologia de libertação segundo o qual ele vai das posições mais radicalmente marxistas até aquelas que propõem um lugar apropriado da necessária responsabilidade do cristão para com os pobres e os oprimidos, no contexto de uma carreta teologia eclesial, como fizeram os documentos do Celan, de Medellín a Puebla. Prezados, aqui, esse livro eu recomendo muito a leitura, pois ele fala da posição da igreja sobre como falou o cardeal Joseph Ratzinger, a teologia da libertação mais radical marxista e aquela que agrega mais aos pobres, que essa é a que não é falada no meio católico. Aqui, prezados, eu separei outro documento. Aqui é o Denzinger, certo? O Denzinger, que eu estava aqui vendo aquele documento aqui que o professor Felipe citou. O nome do documento aqui no Denzinger, o número é 4.480, vai até o 4.496. É o documento da segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín, Colômbia. Presença de la Iglesia, 6 de setembro de 1968. Prezados, aqui eu vou só ler um pouquinho o número 4.493, pobreza da igreja. O episcopado latino-americano não pode ficar indiferente diante das tremendas injustiças sociais existentes na América Latina, que mantêm a maioria dos nossos povos numa dolorosa pobreza que, em muitos casos, chega a ser miséria desumana. Devemos distinguir a pobreza como carência dos bens deste mundo. É um mal em si. Os profetas denunciam como contrária à vontade do Senhor e muitas vezes como fruto da injustiça e do pecado dos homens. A pobreza espiritual é o tema dos pobres de Javé. A pobreza espiritual é a atitude da abertura para Deus, a disponibilidade de quem tudo espera do Senhor, embora valorize os bens desse mundo. Não se apega a eles, reconhece o valor superior dos bens do reino. E aqui eu quero finalizar com a frase do Denzinger, né? Uma pequena reflexão. Por tudo isso, queremos que a Igreja da América Latina seja evangelizadora e solidária com os pobres
testemunha do valor dos bens do reino e humilde servidora de todos os homens de nossos povos, seus pastores e demais membros do povo de Deus, hão de dar sua vida e suas palavras, suas atitudes e sua ação. A coerência necessária com as exigências evangélicas e a necessidade dos homens latino-americanos. Prezado, isso aqui é só uma análise, certo? O Danzig, e você já vê que o documento fala um pouco da pobreza, não só material e também espiritual. Aqui, para dar continuidade, eu vou embasar em mais um documento. Aqui é o Didaquê, é o Catecismo dos Primeiros Cristãos. E aqui eu quero falar sobre o amor de partilha, que vai estar aqui, né, no primeiro capítulo, certo? Dê a quem pede a você, e não peça para devolver, pois o Pai quer que os seus bens sejam dados a todos. Feliz é aquele que dá conforme o mandamento, porque será considerado inocente. Ai de quem recebe, se recebe por estar necessitado, será considerado inocente. Mas se recebe sem necessidade, deverá prestar contas dos motivos e da finalidade pelos quais recebeu. Será posto na prisão, interrogado sobre o que fez, e daí não sairá até que tenha devolvido o último centavo. E aqui eu quero falar sobre, agora, para embasar mais uma vez o meu argumento, o livro de Deuteronômio 15, versículo 7. Se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, em uma de tuas cidades, na terra que te dá o Senhor, teu Deus, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre, mas abre tua mão e empresta-lhe segundo as necessidades de sua indulgência. Então, prezados, aqui nós já sabemos que a teologia da libertação, que fala nesse documento aqui, que não tem um viés marxista, é aquele viés que surgiu com o intuito de ajudar os pobres, não só de maneira material, e sim de maneira também espiritual. E nós vemos que isso o próprio Jesus Cristo ele abordou aqui. Então não venhamos confundir que só existe aquela parte da teologia da libertação marxista e radical, pois o próprio cardeal Joseph Ratzinger, ele aqui analisou 4 enfoques da teologia da libertação, 4. Então, antes de condenarmos totalmente a teologia da libertação, que sim, nós sabemos que tem uma luta de classe, tem um viés político e tutti-quanti, mas vermos, né, e olhemos os documentos que a Santa Igreja promulgou, pois a teologia da libertação não é tida como uma heresia, e sim uma deturpação do Evangelho e da teologia católica. E o Papa Bento XVI já escreveu e exortou sobre isso. Aqui, para finalizar, eu quero falar as palavras, né, do nosso próprio mestre, que não tem nenhum viés da teologia da libertação, é o próprio Evangelho. Então a teologia da libertação quis falar a verdade do Evangelho, mas só que alguns desencadearam para o viés marxista. Entende? Eu sei que isso foi de forma proporcional, mas teve muitos seminaristas e outros pares que não, quiseram mesmo ajudar os pobres. E aqui eu quero falar para vocês em Mateus 25, versículo do 34 ao 35. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, receber a herança do reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestiste, doente e cuidaste de mim, na prisão e viestes até mim. E aqui, certo? É a Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB. Tudo isso que eu citei para vocês, sei que o vídeo está um pouco extenso, está aqui nesse livro que eu tanto citei. E que para vocês verem que quando alguém fala de teologia da libertação, vocês falam que existe uma libertação. Libertação do pecado, libertação da miséria. E a pobreza sempre vai existir para fazer caridade. Pois o próprio São Paulo falou que a maior virtude, a maior que você pode fazer é a caridade, é ajudar o próximo. Então, prezados amigos, quando vocês for falar da teologia de libertação, não fale só com um único viés de condená-la, da teologia marxista, e sim olhe para o outro lado. Muitos vão dizer: eu não vejo um lado bom na teologia da libertação.
eu digo, não é você que deve ver um lado bom na teologia da libertação, e sim o nosso clero. Se o nosso clero pôde ver um lado que não é marxista, que não é materialista, e sim um lado espiritual, quem somos nós para poder indagar, pois eles são os portadores da verdade. É só isso, meus amigos. Salve Maria e salve Roma.